Olá, você vai ver nesta edição. Ex-gestores de Barão de Melgaço são multados e devem devolver cerca de R$145 mil. Em São José do Rio Claro, empresa e servidores são punidos por superfaturamento. Comitê técnico do TCE se reúne para discutir estratégia de redução de estoque de processos. Os detalhes agora no TCE Notícias. Ex-gestores de Barão de Melgaço e representante de empresa de terraplanagem são condenados por irregularidades na aplicação dos recursos do FETAB. Eles devem restituir aos cofres públicos cerca de R$145 mil. Confira o resultado desse processo. Julgada procedente com aplicação de multas. Esse foi o resultado da representação interna proposta pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia em desfavor da Prefeitura de Barão de Melgaço, sob a responsabilidade de Antônio Ribeiro Torres. A finalidade foi apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos do FETAB. A irregularidade foi achada através de uma ordem de serviço para locação de maquinários e equipamentos. A concessão foi para a empresa Mimoplan Construções e Terraplanagem Limitada, que cobrou um valor superfaturado, causando dano ao erário. Na auditoria técnica, foi apurado que a irregularidade ocorreu na gestão do ex-prefeito de Barão de Melgaço, aplicando a responsabilidade a Antônio Ribeiro Torres por permitir a execução de serviços e a realização de pagamentos à empresa contratada com valores superiores ao preço de mercado. O ex-secretário municipal de Infraestrutura, Viação e Obras, Joelson do Espírito Santo Botelho, foi responsável por elaborar e assinar o termo de referência superfaturado. E a empresa Mimoplan Construções e Terraplanagem Limitada, representada por Joelson Nunes Rocha, por emitir notas fiscais e beneficiar-se dos pagamentos, causando dano ao erário municipal. A ordem do serviço, determinada para a empresa, com preço superfaturado, gerou um dano ao erário no valor de R$ 145.698,75. Atendidos o princípio do contraditório e a ampla defesa, apenas o senhor Antônio Ribeiro apresentou defesa. Foi declarada a revelia do senhor Joelson do Espírito Santo Botelho e também da empresa Mimoplan Construções e Terraplanagem. O relatório técnico de defesa analisou as alegações do ex-prefeito municipal de Barão de Melgaço e entendeu que devem ser mantidas as irregularidades. Dessa forma, o relator do processo manteve a irregularidade e aplicou multa individual de 10 UPFs para cada responsável. Voto no sentido de conhecer a presente representação interna para, no mérito, julgá-la procedente e aplicar multa no total de 10 UPFs-MT para cada responsável. Portanto, aos senhores Antônio Ribeiro Torres, ex-prefeito de Barão de Melgaço, e Joelson do Espírito Santo Botelho, ex-secretário municipal de Infraestrutura, e também a empresa Mimoplan Construção e Terraplanagem, representada pelo senhor Joelson Nunes Rocha, em virtude da irregularidade JB 99, pelo superfaturamento da locação da escavadeira hidráulica, objeto da ata de registro de preço número 07/2015, nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica desse Tribunal. Além disso, Antônio Ribeiro Torres, Joelson do Espírito Santo Botelho e a empresa Mimoplan Construções e Terraplanagem Limitada deverão restituir aos cofres públicos o valor de R$ 145.700. Ex-prefeitos de São José do Rio Claro também foram multados pelo TCE. O órgão fiscalizador identificou irregularidades em licitação realizada pelo Executivo para a construção de um ginásio de esportes, reforma e ampliação de uma escola municipal e na construção do Lar dos Idosos na cidade. Veja os detalhes. As irregularidades foram apresentadas na representação de natureza interna proposta pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em desfavor da Prefeitura de São José do Rio Claro. Foram constatadas irregularidades no processo licitatório para a construção do ginásio de esportes do bairro Jardim Rio Claro, reforma e ampliação da Escola Municipal Pedro Coelho Portillo, além da construção do Lar dos Idosos, que resultaram em 23 achados de auditoria.
Entre as falhas identificadas nas obras estão o sobrepreço na estrutura metálica para a cobertura do ginásio de esportes, a aceitação de propostas em desacordo com o estabelecido no edital e a aceitação de adiantamento de parte do valor contratual. 10 pessoas foram citadas no processo, entre elas os 2 ex-prefeitos de São José do Rio Claro, os engenheiros fiscais das obras e a empresa vencedora do certame, a Cenepave Saneamento e Pavimentação. De acordo com o relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, a responsabilidade da devolução dos recursos cabe apenas à empresa. Determinar a Sanepave, Saneamentos e Pavimentação, CNPJ 52.519-048-001-04, empresa contratada, representada pelo senhor José Henrique Marimon Stefan, a restituição ao erário municipal com recursos próprios no valor de R$ 79.437,39. As 10 pessoas citadas no processo foram multadas, totalizando 264 UPFs. O Pleno determinou ainda a atual gestão que cumpra as legislações que regem os certames licitatórios, sobretudo quanto à exigência da anotação de responsabilidade técnica. Os líderes do Comitê Técnico do Tribunal de Contas de Mato Grosso se reuniram para discutir, entre outros assuntos, a redução do estoque de processos. Acompanhe na reportagem a seguir. As lideranças acompanharam a apresentação do secretário-geral de Controle Externo, Volmar Bucco Júnior, que explicou sobre os planos de redução do estoque de processos do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O estoque de processos do Tribunal de Contas de Mato Grosso conta com aproximadamente 1.000 processos. Até o momento foram votados cerca de 40%. A meta é liquidar o restante até o final do ano. Foi aprovado pelo colegiado de membros e pela CGSEX, junto com os demais secretários, um plano em que cada CSEX iria priorizar a redução de estoques, não iniciar novos processos, mas amortizar aquilo que já existe, que não é pouco, né? Nós começamos o plano de estoque com 776 processos aproximadamente, mas nesse tempo já voltaram algumas análises de defesas, novas denúncias entraram, então o nosso plano de estoque está em torno hoje de 1.076 processos e até aqui nós concluímos 40%, ainda falta uma boa quantidade para terminar. Com a nova reestruturação da CSEX, o propósito é reduzir ao máximo o número de processos em estoque para as novas secretarias que serão temáticas não ficarem sobrecarregadas. Após isso, os trabalhos terão uma agilidade maior, com mais eficiência e diminuindo o acúmulo de processos. Com a reestruturação por CSEX especializada, a tendência é com o tempo nós ganharmos velocidade na instrução de processos, porque em tese processos de um mesmo órgão, de uma mesma natureza, vão ser instruídos pela mesma equipe, que com o tempo vai ter uma expertise e ganha uma velocidade na instrução. Mas a gente sabe que isso vem com o tempo e a expectativa, portanto, é que ganhemos em qualidade, mas também em agilidade ao longo do tempo. O resultado da reunião foi apresentado também para a presidência do TCE, que vai analisar as possíveis execuções de projetos. É importante atingir um quantitativo, né? Porque lembrando, 1º de agosto iniciam-se as estruturas com as novas secretarias, mas os processos ainda são os remanescentes e seria interessante cada secretaria já começar com um estoque reduzido para que os trabalhos novos fluam melhor e possam ter um maior aprendizado até nos cursos e nessa nova fase de atuação do Tribunal de Contas. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Até mais!